Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 20 de agosto, estamos aí vivenciando a terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Estamos assim no mês vocacional. Hoje celebramos a memória de São Bernardo. Então convido você, convido toda a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 19, versículo do 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguiste, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum vai fazermos assim uma comparação contundente. Os discípulos ficam impressionados quando Jesus, por meio de uma comparação, afirmou ser difícil a salvação dos ricos. É como querer que um camelo atravessasse o buraco de uma agulha. Então essa forma exagerada de referir-se a algo impossível era neste caso uma constatação e uma advertência. Quem quiser salvar-se deve agir logo, decidir-se a romper com o apego às riquezas. O rico está impossibilitado de entrar no reino dos céus porque, sendo idólatra de seu dinheiro, da sua fortuna, faz pouco caso de Deus, preferindo colocar sua confiança nos bens acumulados e contar com eles para obter a felicidade. Além disso, ele mantém um coração fechado para o seu semelhante, sendo incapaz de perceber as necessidades dos outros, tentando socorrê-lo com gestos concretos. Então veja que sua vida consiste em acumular e usufruir, egoisticamente, sem jamais preocupar-se em partilhar. Uma vez que a salvação consiste em viver a plena comunhão com Deus, os ricos estão fardados à condenação porque optam por um modo de vida que não comporta a comunhão. Então, a condenação deles, pois, já começa nessa vida. A morte simplesmente eterniza uma situação que eles mesmos escolheram. Então, os ensinamentos de Jesus é inequívoco. Não existe salvação para um coração endurecido. Então veja, meus irmãos, queridas irmãs, as coisas que possuímos, os bens que adquirimos, não devem se tornar obstáculo para que sigamos a Jesus e vivamos os seus ensinamentos evangélicos. Todos os nossos empreendimentos, nossas conquistas e obras são oportunidades que Deus nos oferece para dar assim um sentido de realização aqui na terra para a conquista da nossa vida eterna, pois Ele é o doador dos nossos bens. Então, o rico a quem Jesus se refere no Evangelho é um homem que coloca a sua confiança, o ideal de sua vida, nos seus bens materiais ou intelectuais e até espirituais, mas não faz o caso de parar, ouvir a Deus, o que doutor de tudo o quanto possui. No entanto, o rico não é somente quem possui muito dinheiro, muito bem, mas também aquele e aquela que é convencido de si mesmo,
que é autossuficiente, abarrotado de ideias, cheio de muita espiritualidade, e põe esse tesouro, entre aspas, toda a sua atenção. Muitos de nós, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo não tendo dinheiro, temos um coração de rico, isto é, apegado ao pouco que possuímos, as nossas opiniões, a maneira de pensar, as nossas convicções, e etc, e etc. No entanto, mesmo assim, o próprio Jesus nos afirma que, para Deus, tudo é possível. Com efeito, confiando na sua graça, mesmo que ainda sejamos muito ricos, ainda poderemos nos desapegar das nossas riquezas, dando a ela o seu devido lugar. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor e a Ele oferecendo tudo quanto possuímos, a nossa vida adquire assim um significado de justiça e de felicidade. Então, meus irmãos, queridas irmãs, para seguir Jesus precisamos apenas de um coração rendido e confiante, na certeza de que Ele tudo providenciará para a nossa caminhada. A nossa recompensa é certa. Poderá tardar, mas não falha. Mesmo que hoje nos sentimos em último lugar, poderemos assim ter a certeza de que o Senhor virá e nos abrirá as portas do céu. O mundo será renovado pelo amor, enquanto aqui estivemos, Jesus vai assim nos chamar para ser protagonista dessa renovação. Meus irmãos, queridas irmãs, a vida eterna, porém, precisa ser o nosso objetivo final. Porque se estivermos lutando somente em busca das coisas temporais, seremos pessoas frustradas, pessoas vazias e sempre carentes. Então devemos refletir nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Você é uma pessoa muito autossuficiente, você possui muitos bens, as coisas que você possui o impede de seguir a Jesus Cristo? Você tem uma vida eterna como meta de chegada? Você desejaria viver o restante de sua vida do jeito que vive hoje? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para desapegar o nosso coração das coisas desse mundo, nos livrando da ilusão da busca da segurança nos bens acumulados. Peçamos ao Pai que reforce a nossa fé na vossa previdência, na vossa providência. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.